As células são as menores unidades vivas de um organismo. Todas as células têm três coisas em comum, não importa o tipo de célula. Elas possuem uma membrana celular que separa o interior da célula do ambiente extracelular, o citoplasma, que é um material gelatinoso, e o DNA, que é o material genético da célula. Existem duas categorias de células. A primeira categoria são as células eucarióticas. Essas células possuem organelas, que incluem até mesmo o núcleo e outras partes especiais. As células eucarióticas são as células mais complexas, sendo encontradas em plantas e animais. A segunda categoria são as células procarióticas. Elas não possuem núcleo e não possuem também organelas. Elas apresentam material genético, mas não encontrado dentro de um núcleo. As células procarióticas são as células de organismos unicelulares, tais como as bactérias. Então, o que são essas organelas? Organelas significam pequenos órgãos. Organelas são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo da célula, onde é o centro de controle da célula. No núcleo, a gente encontra o DNA, ou seja, o material genético. O DNA, ele dita o que a célula vai fazer e como ela vai fazer. A gente encontra também aqui dentro a cromatina, que é um emaranhado de DNA. Quando a célula se prepara para se dividir, o DNA ele vai se condensar em estruturas conhecidas como cromossomos. No núcleo da célula, a gente também encontra o nucleolo, que é uma estrutura onde os ribossomos são sintetizados. Depois dos ribossomos deixarem o núcleo da célula, eles terão a importante tarefa de sintetizar as proteínas. Do lado de fora, os ribossomos e os restos das organelas flutuam no citoplasma, que é aquela substância gelatinosa que a gente já falou. Os ribossomos podem passear livremente dentro do citoplasma ou se anexar ao retículo endoplasmático, às vezes chamados de RE. Existem dois tipos de retículo endoplasmático: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tais como as proteínas. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas. Essas vesículas elas são absorvidas pelo complexo de Golgi. As proteínas que se movem para dentro do complexo de Golgi, elas são processadas de modo que a célula consiga utilizar essas proteínas. O complexo de Golgi, ao fazer o dobramento dessas proteínas, ele pode adicionar a essas proteínas outros materiais, como lipídios e até mesmo carboidratos. Vacúolos são estruturas em forma de saco que armazenam alguma substância. Aqui, por exemplo, a gente tem um vacúolo central que está armazenando água. Voltando para a célula animal, você pode encontrar uma organela chamada de lisossomo. Os lisossomos são verdadeiros coletores de lixo que levam todas as partes danificadas da célula. Eles são cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocôndria é uma organela onde se obtém energia para as células, tanto em animais como em células vegetais. Durante um processo que é chamado de respiração celular, as mitocôndrias conseguem produzir ATP, que é uma molécula que fornece energia para todo tipo de vida. As células que precisam de mais energia têm mais mitocôndrias. A célula mantém sua forma através do citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos, que são estruturas feitas de proteínas. Alguns organismos, tais como as plantas,
são fotoautotróficas, o que significa que captam a luz solar para produzir energia. Essas células possuem uma organela denominada cloroplasto, que é onde a fotossíntese acontece. Ele é verde, pois possui um pigmento verde que é chamado de clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular fora da membrana das células, de modo a apoiar e proteger a célula da planta. As células dos animais não possuem uma parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que são encontradas em apenas algumas células. Nos seres humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido por células que possuem cílios. Esses cílios são semelhantes a pelos microscópicos que podem se mover na forma de onda. Esse recurso ajuda a captar partículas inaladas no ar. Outra característica única é que algumas células possuem flagelos. Algumas bactérias podem possuir essa estrutura. O flagelo é como uma pequena cauda que auxilia o movimento dessas células. A única célula humana que possui flagelo é o espermatozoide. Em resumo, a gente tem que se lembrar do seguinte: as células eucarióticas são as células vegetais e células animais, que possuem núcleo e organelas. Enquanto que as células procarióticas são organismos unicelulares que não possuem nem núcleo nem organelas. E por fim, você deve se lembrar que todas as células possuem membrana celular, citoplasma e um material genético. Muito obrigado, não esqueça de se inscrever no canal e até a nossa próxima aula.